Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Falcão e hoje nós damos continuidade na nossa série de vídeos Artigo Científico da Escrita à Publicação, tá? Então aqui a gente usa técnicas de metodologia científica, de escrita científica e da prática da escrita, formatação e envio de artigos, né, para ensinar vocês esses conhecimentos básicos e preciosos na hora de você enviar teu artigo para publicação, tá? Então, continuando o módulo 3, estrutura e conteúdo, hoje a gente vai ver um tema, né, que é crucial dentro do teu artigo, tá? Que é a introdução. Então, igual que as outras partes do artigo, você entendendo a função dela dentro do artigo, é muito mais fácil você direcionar a tua estruturação e escrita. Você tem que entender o que é que ela representa, que tipo de informação ela tem que passar. Tá? Então, entendendo isso, não só para a introdução, mas para todos as outras sessões, você não vai ter dificuldade na preparação do teu artigo. Então, vamos lá na introdução. A introdução, ela, de uma maneira assim rápida, eu te diria que ela apresenta a motivação do trabalho. Então, por que fazer aquele trabalho? Por que você fez? Né? É a pergunta a ser respondida. Por que você fez essa pesquisa? Tá? E aí entra várias coisas. Certo? Quando você informa o porquê você fez, né, você tem que dizer qual é o problema científico que existe. Se existiu ou não alguma solução já, alguma metodologia para superar esse problema, quais são elas e qual é a tua solução, certo? Então, uma introdução, ela só é bem escrita se você estiver muito bem atualizado e se você for especialista no tema, tá? Porque dependendo do conjunto bibliográfico de que você lê, dependendo do conjunto do material, se você lê 2, 3 livros, 2, 3 artigos, você pode direcionar a tua introdução para diversos lugares. E aí o editor da revista, ele rapidamente percebe se você está atualizado ou não. Tá bom? Se você leu coisas há 10 anos atrás, possa ser que o teu texto não corresponda com a verdade atual, né? Então a primeira dica é essa. Certo? Você vai apresentar a motivação, qual é o problema, qual é a tua solução, tá? Mas para isso você tem que estar atualizado, que é o que a gente viu nos módulos passados, tá? Então, o que muito aluno iniciante erra na introdução é na sequência de ideias, tá? Isso aqui é difícil, pessoal, porque isso aqui não é um tema exclusivo da escrita científica, nem da escrita de artigo científico. Isso aqui é um tema da estruturação de um texto. Tá? Quando você estrutura um texto, você tem que seguir uma sequência lógica de ideias. Ou seja, que as informações sejam dadas passo a passo, de uma maneira sequencial. Tá bom? Vou te dar aqui um exemplo, tá? Vamos aqui falar do tema do momento, né? Vacinas. Vacina do Covid. Então como é que você começa a introdução? Problemática do Covid, as soluções que se dão, a vacina é a melhor solução, os tipos de vacina, as tecnologias para fazer vacina, a tua tecnologia que vai ser muito boa. Olha a sequência lógica de ideias. O que o aluno iniciante faz? Ele vai pegando o texto de diversos lugares. Então ele começa a falar da problemática do Covid, depois passa para a vacina, depois passa para a tecnologia, depois ele fala de novo da importância da vacina, depois fala dos problemas lá de trás. Então ele faz uma confusão na sequência de ideia e aquilo deixa o teu texto de uma maneira que as pessoas não conseguem entender, porque você vai e volta lá em cima, sabe? E aí quebra, fica um texto muito feio, tá bom? Então mesmo que você tenha um bom conteúdo para passar, na introdução você tem que seguir essa sequência. Dica, eu vou dar isso aqui é a dica para vocês que eu dou para meus alunos, tá? Você pega um papelzinho, pega um papel, escreve. Primeiro eu vou falar disso, depois eu vou falar daquilo, depois eu vou falar daquilo outro. E aí quando você for construindo os teus parágrafos,
você vai construindo os parágrafos só naquele tipo de informação que você vai passar, sequencial. Então, antes de você escrever a tua introdução, você estrutura ela no papel ou no computador, estrutura ela, tá? E depois você vai ver como vai facilitar a tua escrita, certo? E aí a sequência lógica, a tua motivação, ou seja, a sequência lógica de ideias, vai ajudar as pessoas a entenderem a motivação do teu trabalho. Olha que interessante, tá? Isso aqui também é bastante cobrado pelas revistas, né, pelo editorial da revista, aos autores, que eles ressaltem a originalidade do trabalho. Então, se existem várias pessoas, dificilmente você vai ser o único, ou o teu grupo é o único grupo de pesquisa a fazer aquele tipo de pesquisa no mundo, ou no Brasil, ou no teu estado. Tá? Geralmente existem vários grupos que trabalham num determinado tema. E existem vários trabalhos parecidos ao teu. Mas por que a revista vai ter que publicar o teu? Se existem vários. E aí não cabe todos, tem que escolher os melhores. Você que tem que falar. E você começa a falar isso na introdução. Tá? A principal motivação que você vai escrever na tua introdução é a originalidade do teu trabalho. O que é que ele tem de diferente? Qual é o passo a mais que eu expliquei para vocês lá no módulo 1? Certo? Qual é o passo a mais na fronteira do conhecimento? Ah, eu não sei o que é fronteira do conhecimento, pega lá o módulo 1. Certo? Você tem que estar atualizado para você saber o passo a mais, e aí você coloca lá e frisa bem na introdução qual é a originalidade, porque teu trabalho é novo. Só se publica coisa nova, pessoal, tá? Ninguém publica coisa repetida mais não, hoje em dia não, tá bom? A concorrência é muito grande para publicar artigo, principalmente em revistas científicas de renome, tá? Então ressalta a originalidade do teu trabalho. Se você não ressaltar, você está desvalorizando o teu trabalho. Possivelmente os revisores ou o editor vai pedir para você fazer isso, tá bom? Faça referência a estudos importantes. Que informação eu quero passar para vocês aqui? É o seguinte, que você tem que mostrar para os leitores, na hora da tua motivação, você tem que mostrar para os leitores que você está a par dos principais acontecimento, das outras soluções. Você está dando tua solução, né, científica, mas existem outras e você está a par delas, principalmente das mais importantes. Então é um erro você escrever uma introdução sobre a resolução de um determinado problema em que você não cita as principais resoluções, certo? Os principais achados, os principais descobrimentos. Tá? Às vezes acabam de descobrir uma coisa, uma solução bastante interessante, um tipo de estudo muito parecido com o teu, uma coisa que quase resolveu o problema que você estuda, mas você não pode negligenciar isso. Muitas vezes é pelo desconhecimento dos alunos, né? Os alunos não são tão especialistas, eles esquecem. Mas vocês têm que estudar e saber conhecer os grupos, como eu falei para vocês, tem que conhecer os grupos importantes, os trabalhos de referência na tua área. Tá? E aí você consegue, juntando tudo isso, construir um texto bem interessante para colocar no teu artigo. Seja objetivo. Nos próximos vídeos vocês vão ver que o coração do artigo científico são os resultados. Tá? Então você quer gastar página? Gasta nos resultados. Na introdução de artigo científico você tem que ser bem objetivo. Não é, por exemplo, como introdução de tese, dissertação, tá? Onde você tem mais espaço, você pode detalhar um monte de coisa. No artigo científico, não. Geralmente a introdução de artigo científico é bem curta. De que tamanho? Abre artigos na tua área, abre artigos da revista que você quer publicar, vê o tamanho, certo? Lê o guia para autores, você vai ver mais ou menos o tamanho da tua introdução. Ela não deve ser a principal parte do teu trabalho. Digo em tamanho, não de informações. Em tamanho ela não deve ser a principal, a maior. Tá? Ela é bem resumida. E aí você, no artigo, você evita aqueles referenciais teóricos de estar explicando. Por exemplo, você fala a técnica, não vai descrever a técnica, o que é, certo? Você fala uma metodologia, você cita, não precisa detalhar as coisas. Por quê? Primeiro, porque você não tem espaço. Segundo,
Se você estiver mandando para revistas especializadas, as pessoas já vão saber daquilo ali. Agora, o que é que você tem que fazer? Referenciar. Tá? Você referencia as coisas, coloca referência. Se a pessoa quiser saber, ela vai lá ver. Mas tem que ser um texto bem objetivo. Não se detalha coisa super básica para especialistas na área. Tá bom? Então você é objetivo na tua introdução. Tá? Use citações adequadas. Ou seja, não adianta você fazer uma motivação boa, apresentando problema, apresentando solução, soluções que deram, a tua solução, problema, vantagem e desvantagem da tua solução frente às outras soluções que já houveram, sabe? A tua novidade. Não adianta você fazer tudo isso se as tuas referências bibliográficas não suportam o que você falou. Tá? Aluno iniciante, o que é que ele faz? Ele pega texto de outro lugar e ele pega já com referência. Certo? Já fez isso, né? Normal. Por quê? Porque isso você é inexperiente. Então você pega texto de lugar e já traz a referência e tudo. E aí, às vezes as pessoas lê o teu texto, vê a referência e a referência não corresponde com o que você está falando. Aí você diz, mas eu peguei de tal lugar. Não, a responsabilidade é sua, porque é você que está referenciando ali. Tá bom? Então você tem que conferir suas referências. Certo? Se você está falando de aplicação, se você está falando que as coisas são assim, então tem que ser uma referência de agora. Certo? Você não pode falar, por exemplo, que não existe cura para determinada doença e citar uma referência de 30 anos atrás. Porque talvez não existisse lá 30 anos atrás. Não hoje. Tá bom? Então, tenha muito cuidado com o que você fala. Tenha cuidado com as citações de conceito. Certo? Alguém descobriu alguma coisa. Então, se você fala dessa coisa, cita a fonte original. Certo? Porque o que acontece? Alguém cita, uma pessoa cita outra, e ela citou, o que é que você faz? Você cita aquela ou cita a fonte primária? Você cita a fonte primária. Certo? Mas para isso você tem que abrir a fonte e ver realmente, ler, porque a responsabilidade é tua. Citações adequadas, citações fortes, citações de fontes confiáveis. Tá bom? Mas como é? Que fonte confiável? É o módulo 4. Daqui a pouco inscreva-se no canal, que o módulo 4 vocês vão saber o que é uma fonte confiável, para você citar no teu artigo. Tá? Se não, pergunta ao teu orientador que ele vai te falar se você estiver ansioso. Se não, espera o vídeo do módulo 4 aqui. Os vídeos, né? E aí, o que acontece no artigo científico? Não é como tese e dissertação que tem a seção de objetivos. Tá? Geralmente, por convenção, no artigo científico, o objetivo vem no finalzinho da introdução. Tá? Como assim? Como assim? Isso, não tem a seção objetivo. Geralmente, existem algumas revistas que sim, a maioria não. Então você vem na sequência lógica de ideias, justificando. Então você justifica, você apresenta a tua solução científica, a tua hipótese, sabe? Você apresenta a importância de comprovar a tua hipótese e no finalzinho da introdução, você apresenta o objetivo do teu trabalho. Tá? Então ele vem ali no fim. O objetivo também é chave. Lembrem-se, o objetivo ali no final, ele tem que casar com o teu título. Tá? Então, título, escrever o objetivo, olha para o teu título. Porque se eles estiverem diferentes, talvez um dos dois não estejam representando o teu trabalho. Que depois a gente vai ver que os dois também vão casar com a conclusão. Tá? Mas vai ficar para depois. Então, escrever o objetivo finalzinho da tua introdução, olha lá o título, né? E olha se o objetivo realmente é o objetivo do teu trabalho, certo? Alunos iniciantes têm a tendência de colocar objetivos muito ambiciosos, certo? Não por maldade, mas por inexperiência. Então o objetivo vai ser aquele objetivo realmente das coisas que você fez. Limita-se ao que você fez, tá? Então, fazendo assim, seguindo todas essas dicas, né? Essa sequência que a gente viu aqui, você vai conseguir escrever uma boa introdução para o teu artigo. Tá? Então, aquele teu amigo que não sabe escrever introdução, manda esse vídeo para ele. Tá bom? Compartilha no teu grupo, inscreva-se no canal para receber o aviso dos próximos vídeos. Se gostou, dá o like, critica, comenta.
tá? Escreve para mim, sugere alguma coisa, que aí é a maneira que a gente vai estar, que a gente tem, né, de manter contato. Se tem alguma dúvida, se surgirem várias dúvidas, eu estou esperando juntar várias dúvidas que as pessoas mandam para mim, para fazer vídeos de resposta, tá? Então, grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.